Eu lembro do primeiro livro, já estava com quase 10 anos, e foi a Bíblia Ilustrada. Aqueles vendedores de rua que vendia no boleto e você ia pagando um pouquinho por mês. Aí tinha a Bíblia Ilustrada lá, tinha um pedestal lá que não era para gente encostar, era só para tirar pó da capa e desse suporte. Quando eles terminaram de pagar a Bíblia, aí o vendedor falou para meu pai, falou, olha, o senhor é da Bahia, tem um escritor da Bahia que suas filhas precisam ler. E aí era a coleção completa de Jorge Amado em capa dura. Meu pai comprou, mas aí colocou lá na estante, bem no alto, para as meninas não mexerem e estragar. E ele leu, meu pai leu toda a obra de Jorge Amado. E às vezes ele contava um pouco dessas histórias, né? Quando eu fui para a escola, que aí tinha Capitães da Areia, né, eu pude pegar lá da coleção, falei, pai, a gente tem que ler esse livro. E aí foi a primeira vez que eu peguei um livro de literatura dentro de casa. Eu aprendi a ler na casa de uma senhora da favela do bairro que eu vivia. Eu nasci em julho e a gente só entrava na escola com 7 anos completo. Então, eu estava com 7 anos e meio quando eu fui para a escola. Então, era muito comum você mandar para essas senhoras no bairro que sabiam ler e juntava outras crianças e ensinavam. Então, eu aprendi a ler lá na casa da dona Josefa. E aí, então, tinha já essa coisa bonita, né, de alguém que sabe ler e ensina os seus vizinhos. Isso ficou lá no meu coração, em algum lugar. Depois teve um outro fato, né, que foi aquele de estar num bairro que as pessoas adultas não sabiam ler. Minha mãe, ela sabia ler um pouco, ela estudou 3 meses só de escola e sabia escrever quase nada. Minha avó também não sabia escrever, eu que escrevia as cartas dela. E aí você começa a pensar, gente, como pode ser, né? Eu quero ensinar. Então eu começo, na verdade, alfabetizando jovens e adultos de uma favela. Eu nem começo com as crianças, né? Então você sente um chamado social que não é assim, eu vou me formar, vou fazer o magistério, vou ser professora. Você já nasce com esse conceito. Eu quero ser uma educadora que pode ajudar a transformar a realidade, né, do lugar que eu vivo. Eu faço magistério, eu vou ser professora muito tempo, professora substituta, que era uma coisa muito fácil de ser quando você mora num bairro periférico, porque poucas pessoas, a gente tinha à época poucos professores formados lá, então eu sempre peguei aula, né? A gente usava esse verbo pegar, eu sempre peguei aula. Quando teve concurso público eu me efetivo e logo em seguida a Luísa Erundina é eleita prefeita de São Paulo, Paulo Freire como secretário de Educação, e aí eu vou para a cidade de Tiradentes, na zona leste de São Paulo, e na primeira reunião com a equipe técnica, uma das coordenadoras falou, eu quero essa menina na nossa equipe. E aí ela me chama, e até porque eu tinha feito matemática, e ela falava, uma jovem negra periférica que fez ciências matemáticas. Por que eu fui fazer ciências matemáticas, né? Quando eu fui fazer o magistério, eu já estava envolvida com os movimentos negros do país. Eu também pensei por que a gente tem que sempre fazer magistério, história, sociologia, para enfrentar o racismo que nem foi a gente que criou, né? Então por que a gente não pode estudar o que a gente quiser? E aí eu fui para a matemática. E a matemática, no fundo, é pura filosofia, né? E filosofia é literatura, é pensar. Tudo está muito conectado, né? Eu acho que, no fundo, assim, a conexão é poder dizer qual é o nosso lugar. É o que a gente quiser. A gente pode estar no lugar que a gente quiser. Eu fui ser professora em Cidade Tiradentes,
num lugar, né, que nasceu uma das primeiras posses, né, que é como o movimento hip hop denominava essa organização, né, dentro do território. E conheço jovens do Núcleo Cultural Força Ativa querendo criar uma biblioteca. Eles se encontravam em casas muito pequenas, porque eles não tinham outro espaço, se encontravam no pátio da escola e eles queriam ter uma biblioteca. Eu conheço o IBEAC e falo, gente, por que a gente não consegue um espaço para esses meninos criarem uma biblioteca? E tinha esse espaço que a Coab deixava para o comércio. A gente falou, vamos pedir para a Coab um espaço para virar uma biblioteca. Então a gente foi lá conversar com o José Gregório e falou, mas criar uma biblioteca? Porque lá tem uns jovens que se encontram, que estudam. E até hoje, né, a Biblioteca Solano Trindade está lá na Rua dos Têxteis, num espaço que foi cedido para o IBEAC, e a gente conseguiu recentemente que estivesse em CNPJ e fosse transferido para eles. E foi meu pai que reformou lá o espaço. Olha que história, né? Meu pai hoje tem um quadro inicial de demência, tem câncer. Então são bibliotecas que nascem, né, para além dos livros, para uma construção afetiva do valor simbólico que o livro e que a biblioteca tem dentro de uma periferia. Eu sou a coordenadora, uma das coordenadoras gerais do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, IBEAC, e aqui a gente trabalha com os direitos humanos, né? Então essa Biblioteca Solano Trindade nasce dentro desse programa de direitos humanos, com jovens agentes de direitos humanos. Aí a gente dá formação para agentes comunitários de saúde, para médicos, formações na região norte do Brasil, e a gente faz essa ação mais nacional. E aí, de repente, a gente começou a pensar, e se a gente concentrasse as nossas ações em um território? A gente começou a fazer essa conversa em 2006. Em 2008 sai o IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, e faz um ranking da cidade de São Paulo. Parelheiros, extremo sul da cidade, aparece em último lugar, né, na 30ª posição, e Pinheiros, pertinho de onde nós estamos, Sumaré, aparece como primeiro lugar. E a gente começou a se perguntar, então, a gente pensou em concentrar tudo que a gente sabe em um único lugar. E se esse lugar fosse aquele que as estatísticas dizem que é o pior lugar? E aí a gente vai para Parelheiros, não vai para criar a biblioteca, a gente vai para dizer assim, olha, o que a gente pode fazer juntos? E ali pedem para a gente começar um trabalho com jovens, os jovens chegam, a gente não fala vamos criar uma biblioteca, a gente fala vamos conversar sobre direitos humanos. Vamos escolher um desses direitos que a gente poderia batalhar por eles. Eles escolhem o direito humano à cultura, porque eles queriam reabrir a biblioteca da escola. Aí a gente fala, puxa, legal, vamos por aí. E aí, 2008, a gente começa essa história, começa a pensar em criar essa ação Pílulas de Leitura. E daí foi um passo para o desenvolvimento dessa biblioteca Caminhos da Leitura, que virou a Biblioteca do Cemitério. E aí começou muita gente do turismo querendo ir visitar essa coisa exótica. Jovens negros que leem dentro de um cemitério. Então, tudo aquilo era um atrativo. Quais são as mobilidades que uma biblioteca proporciona? Mobilidade de corpos, porque os meninos passaram a se mover, os meninos e meninas, eles começam a se mover na cidade. Foi a biblioteca que proporcionou o primeiro encontro deles com os equipamentos culturais do centro. As bibliotecas públicas, os teatros, cinema, os equipamentos de gestão social, tudo começa com a biblioteca. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente se moveu e as pessoas começaram a ouvir biblioteca, um cemitério, em Parelheiros, os corpos do centro passaram também a se mover para a periferia. A gente começou a ter mobilidade de objetos. Os autores começaram a mandar livros autografados para a gente, as editoras, mas aí a gente também começou a publicar.
E os nossos livros, nosso livro Nascidos para Ler, no melhor lugar para se viver, que a gente tem essa meta, que Parelheiros vire o melhor lugar para se nascer e viver. O nosso livro está em todas as escolas de educação infantil da cidade de São Paulo. Aí a gente também começou a mover imaginários. Nós começamos a ser chamados até por bibliotecas públicas que queriam aprender o nosso jeito de pensar o acervo, o espaço, a mediação de leitura, a programação. Então, isso falando do espaço externo, mas internamente há uma mobilidade de sonhos, há mobilidade social. Esses meninos viraram os primeiros universitários das suas famílias, estão virando agora os primeiros pós-graduandos do território. Esses meninos viram referências para as crianças do território. Uma biblioteca, ela é muito mais do que um espaço, né? Um espaço não faz uma biblioteca, mas uma biblioteca, ela cria espaços. A biblioteca nunca parou. Eu até termino, né, o livro Parelheiros Idas e Vindas dizendo: a biblioteca se move. Ela saiu da unidade de saúde, foi para o cemitério, do cemitério foi morar em sacolas, né, na casa dos moradores, no Eu Guardo, Eu Aguardo a biblioteca. E a biblioteca está começando a virar uma floresta de gente. A gente ganhou um terreno. Nesse terreno, a gente começa agora, no dia 5 de junho, a plantar 10.639 árvores numa campanha contra o racismo Eu Planto. E a partir desse plantio de árvores, quando essa floresta ou agrofloresta talvez estiver de pé, a gente vai pensar como é que essa biblioteca nasce lá dentro. Então a biblioteca, além dela estar viva e continuar existindo, ela deu frutos. Hoje nós somos 5 bibliotecas no território. Uma biblioteca chama a outra. A gente tem um desejo que cada pessoa consiga chegar a pé até uma biblioteca. Uma coisa que os nossos vizinhos aqui na Argentina conseguiram, com todos os desafios que eles têm para enfrentar no momento. Será que a gente não consegue fazer isso? Talvez quando a gente fala de Brasil, tudo isso seja muito difícil quando a gente pensa o país. Mas se cada um de nós pensasse o território onde está, será que não é possível a gente ter livros que estejam em lugares em que cada pessoa, a pé, consiga chegar e ter um livro na mão? A gente está sonhando com isso e fazendo do jeito que a gente pode. A leitura, ela traz muitos benefícios para a gente, para essa captura de atenção num mundo de dispersões. Todo mundo está querendo sequestrar o nosso tempo. Todo mundo está querendo distrair a gente. Então, como é que você pode resolver isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente ler e convidar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. E aqui, nessa mesma sala, se encontra um grupo de adolescentes que desde 2018 se encontra uma quinta-feira por mês para ler juntos. A gente faz um círculo de leitura que chama Ler, Ver e Contar. E aí a gente se encontra e faz uma rodada, a gente fala: onde é que esse livro tocou o meu corpo? Eu senti raiva, eu fiquei com um mal-estar, eu tive enjoo quando eu estava lendo. Segunda rodada, qual é o trecho do livro que diz o que você sentiu por esse livro? E a gente fica aqui se escutando. Aí só na terceira rodada a gente discute o livro. Porque a gente vive num tempo que você discute o que você nem sabe o que é. O meio digital faz isso com a gente. Você bate o olho e aí você já está discutindo uma coisa que você nem aprofundou. Então a gente faz uma semana leitura,
15 dias depois, é uma conversa sobre escrita. Eles vão escrever, não é o que eles entenderam do livro, mas o que essa literatura desperta em você, no seu olhar. E aí eles vão para o espaço digital. E aí acontece um fenômeno muito interessante. Eles vão um pouco para o espaço digital, esses meninos. Tem que ficar brigando com eles para falar, gente, é ler, ver e contar, tem que fazer fofoca dentro das redes sociais. E aí, isso que está acontecendo aqui, está acontecendo com os leitores de modo geral. Quando a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil pergunta, você prefere ler o livro físico ou o livro digital? Quem é leitor quer o livro físico, porque ele fala, o livro digital dispersa. Principalmente se você lê no lugar que você tem outros aplicativos. Você está lendo, chega mensagem. Você está lendo, chega propaganda. Então, quem é leitor sabe que o livro físico não vai morrer.